Olá, pessoal, tudo bem? Voltei neste aqui e agora eu vou falar aquilo que eu comentei com vocês, que eu iria falar um pouco de como foi o meu processo seletivo, de como eu consegui entrar no escritório de advocacia, de como eu me planejei para este momento, como foi esse processo seletivo, se foi tudo flores e amores, se foi o meu único, a minha primeira tentativa. Ah, Vamos lá? E aí eu vou fazê-lo porque algumas pessoas têm me mandado mensagens e me parado na faculdade também, né? Perguntando como é que foi o processo, se sentiu muita dificuldade, teve algum tipo de preconceito etário por conta da faixa etária do estagiário. E aí eu vou falar tudinho aqui, beleza? Tá. O título é Como conseguir estagiar nos melhores escritórios de advocacia, claro. Ah, eu começo falando de que só depende da gente. Depende da gente e, em certa medida, também um pouquinho do lugar onde a gente está. Infelizmente, tem isso. A gente chama de inflação de currículos, né? Você tem tanta universidade, tanta faculdade de direito no Brasil, tanta faculdade de direito no Brasil, que às vezes o ensino não é igual entre elas, né? Você tem uma certa predileção por algumas instituições. Isso é um entendimento firmado, todo mundo já sabe disso, mesmo nas próprias divulgações. Não é a realidade dos escritórios que eu vou falar aqui. Eu não sei como eu não estou dizendo que estes escritórios fazem, mas o que eu estou dizendo é que nos nossos grupos de estudantes de direito, quando alguém divulga alguma vaga, sempre vem lá, favor, vir de faculdade de elite. USP, Mackenzie, PUC, GV, ponto. E aí acaba tendo uma acepção, né, de universidade. E aí isso vai casar com o fenômeno da inflação de currículos. É muita gente sendo formada, é muita gente entrando no curso, de qualquer curso, tá? Não é exclusividade do direito, não. Mas a inflação do currículo, ela serve justamente nesse sentido. Tem gente sendo formada em várias profissões, em várias universidades, isso gera uma inflação de currículos na sociedade, no mercado, e há uma certa acepção por aqueles que vêm de universidades que têm maior tradição. Isso aí eu estudei lá na FEUSP, aqui na Faculdade de Educação, Pedagogia, quando eu estava fazendo pedagogia lá. E aí foi lá que eu ouvi esse fenômeno da inflação de currículos. Foi, inclusive, com a professora Kimi, na disciplina Sociologia da Educação. Ok, voltando para a nossa realidade aqui, quais os maiores escritórios, Edivan? Você está falando aí, Finance Information, ok. Depende muito da sua perspectiva do que você considera maior escritório, porque pode ser que tenha um escritório que é específico em uma área, só uma área do direito, ele trabalha só com aquela categoria e ele é the best. E possa ser que o maior escritório seja aquele que é muito renomado, muito conhecido e tem todas as áreas do direito. Por isso, na minha concepção, enquanto pessoa, eu vou colocar aqui os 4 que eu entendo como sendo os maiores. Os top, lá do top 3, vou botar o top 3. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês tenham acesso. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu espero que vocês estejam visualizando. E aí a pergunta é, quais são os maiores escritórios, Edivan? Na perspectiva do Edivan, quando eu estava fazendo o meu processo seletivo, eu fui para todos os sites dos escritórios que eu considerava renomados. Para quê, Edivan? Por que você fazia isso? Para encontrar aquele que eu mais tinha afinidade, para encontrar aquele que mais me aproximava ou que mais eu teria uma aceitação ou o que eu menos me sentiria excluído, no sentido de o seu lugar não é aqui, que é algo que a gente percebe hoje, assim, gente, na faculdade, quando você entra numa faculdade de elite, nos escritórios, quando você entra em um escritório em que você não é, em que você faz parte da minoria. Essa é a grande realidade. Direito não é um lugar onde você encontra preto com frequência.
apesar de terem advogados negros aí, mas em certos locais, em certos lugares, você tem uma ausência desse tipo de pessoa. Você tem ausência de negros, você tem ausência de pessoas LGBTQIAP+, mulheres tem bastante, ainda bem, homens brancos, um monte, né? Eles são maioria. E aí, o que eu fiz foi justamente isso, foi percorrer os sites, navegar, ler, saber os valores, ver quais são as ações que eles faziam de impacto naquela questão de responsabilidade social e, no final, me juntar, tentar entrar neste lugar, neste recinto. Cabe eu ressaltar aqui para vocês que eu passei um ano me preparando para isto. Eu falei no vídeo anterior, eu passei um ano já me preparando para abandonar emprego, né, abrir mão de emprego com salário X para vir para o meu estágio, porque eu quero executar essa profissão, eu quero exercê-la, eu quero ser um advogado, eu quero, enfim, ter conhecimento da área jurídica num conceito prático. E aí eu abri mão disso e fiquei trabalhando durante 9 meses, fazendo os meus processos seletivos, participando de outros tipos de ações, lendo, vendo, me preparando para o final do ano, que é aquele período em que mais há abertura de processos seletivos. Ok, Edivan, para de ficar enrolando a gente, caramba. Tá, então, primeiro, top one, number one, tá? O number one, eu considero o Matos Filho, number one, porque ele é um escritório full service, tá? Existem outros escritórios full service aqui em São Paulo, enfim, no Brasil, mas o Matos Filho, ele se firma como um escritório full service, primeiramente porque ele atende a todas as áreas. Esse é o conceito de full service, né? Ele tem a capacidade de atender a todas as áreas, ele tem capital humano para poder atender, ou seja, profissionais que atuem em diversas áreas do direito e que consigam resolver os problemas dos clientes, tá? Por isso eu escolhi o Matos Filho, por ele ser full service e, além de tudo, explorando aqui, você vai ver que é um escritório de renome, é o melhor da América Latina. Ah, muito legal, cara. Quando eu falo que eu estou na melhor universidade da América Latina, encontrar um escritório em que também é o melhor da América Latina, é um escritório com muitos colaboradores e em que você consegue enxergar uma diversidade também, é muito interessante, porque é um lugar que eu queria estar, que eu precisava me encaixar na cultura, então isso é hoje. Hoje, as pessoas querem entrar numa empresa, num ambiente em que elas vejam que aquela cultura organizacional é uma cultura legal, é uma cultura receptiva, é uma cultura em que você vai ser bem aceito, é uma cultura em que você vê diversidade, é uma cultura em que visou quebrar aquela bolha específica de um tempo atrás, de que só determinadas pessoas podiam estar ali, podiam ascender de determinado tipo, enfim. E aqui está a graça. O Matos Filho, ele tem a sua sede, né, a empresa de fato aqui em São Paulo. Ele também tem um escritório na Faria Lima, pelo que eu soube, mas não é aqui o da Avenida Paulista o prédio, né, enorme, com vários blocos, muito bom, e onde está a maior concentração dos profissionais. Ele também tem as suas filiais em Campinas, aqui em São Paulo, no interior, no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, um beijo. Olha, gente, na Praia do Flamengo, oh, que saudade do meu lugar. Brasília, também tem uma filial em Brasília, e aqui foi o que me pegou. Quando eu li isso daqui, quando eu vi, caramba, em Nova York. Então, ele tem uma filial lá em New York, ele tem em Londres. Eu fiquei assim, caramba, que legal, que demais. Já falei, eu vou para Londres, eu vou para Nova York. Calma, sossega o coração, estagiário, que não é bem assim. Aqui tem um negócio legal, parece que é o intercâmbio, é possível fazer esse intercâmbio, né? Mas fica mais reservado para advogados. Estagiários não fazem isso, mas quem sabe depois que eu passar, foi efetivado em nome de Jesus, eu recebo. E no dia a dia da profissão, né? Como é? Quem sabe? Depois vai lá dar um hello, Central Park. Então, gente, sem brincadeiras,
Aqui está um dos motivos por que eu quis estar aqui, porque ele é um escritório bem renomado, referenciado como o melhor da América Latina, é um escritório engajado com a questão da diversidade, e isso eu vou atestar, com sócios. Um beijo para o professor Quiroga, que é o meu professor de tributário aqui na USP, e também é o sócio que está presidindo a diretoria da gestão dele agora, né, o sócio-presidente da atualidade, e é um cara muito engajado com essa questão de diversidade de todos os ângulos, tá? Diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade de todos os ângulos que você puder, deficiência, inclusão, sabe? Muito legal ver isso, um escritório que se preocupa com isso, tá? E aí, eu fui explorando, tá, pessoal? Eu vim para cá, vim lendo tudinho bonitinho, mas principalmente essa parte aqui da responsabilidade social. Então, eles têm uma questão de cidadania corporativa, diversidade e inclusão, e aqui está o que me animou muito. Quando eu vi isso aqui, que eu falei, como assim eles estão preocupados, gente, eles estão preocupados com a inclusão social, com a diversidade. Então, eles têm algo que eles chamam que é chamado de Matos Filho for Women, que são grupos, né, que a gente chama grupos de afinidades. Então, aqui são todas as mulheres do escritório que vão conversar, que vão fazer reuniões, que vão versar sobre diversos assuntos. Tem também o M-Friendly, que é voltado, né, para o público LGBTQIAP+. Então, é focado nessa discussão, em reuniões, para conversar, para falar sobre os assuntos, como inserir pessoas LGBTQIAP+, neste espaço, como dar maior visibilidade, como mostrar que elas não precisam se esconder, porque a gente tem muito disso, né? Lembra que eu falei daquela cúpula, daquela bolha em que tem que ser só homem, branco, hétero, aqui no escritório? Não, esse escritório pensou diferente, falou, não, a gente tem que ter todo mundo. Gente, é sabido que a diversidade, né, em um espaço, em uma empresa, ela é boa porque você confere a essas pessoas a capacidade de ter um brainstorm enorme, porque essas pessoas vêm de várias realidades, de vários cantos, e conseguem ter uma solução para o caso específico. Ao passo que, se eu tiver as mesmas pessoas de uma mesma realidade, essas pessoas vão dar a mesma visão. Olha, eu penso que é isso, ponto. Já tendo pessoas de várias realidades, elas vão falar, olha, meu ponto de vista, a nossa perspectiva, a gente olha por essa. Aí o outro, na minha perspectiva, a gente olha por... Que tal a gente fazer isso? Então vai dando um brainstorm. Isso não é o Edivan que está falando. Harvard, inclusive, utiliza isso no processo seletivo dos seus alunos. O que eles fazem? Eles têm lá o percentual de bolsas, de vagas, enfim, dos alunos que vão entrar X dos americanos, enfim, e o restante, a outra parcela, eles dão para estudantes de vários lugares do mundo, seja estudantes da África, seja estudantes da Ásia, seja estudantes da América Latina, para que estas pessoas, dentro daquele espaço de discussão, consigam trazer diversas formas ou diversas soluções para determinado problema. Então, essa interculturalidade, esse relacionamento interpessoal com pessoas de lugares diversos, vai possibilitar uma melhor solução para o problema, uma resolução para um dado problema. E é isso que se preza, né, que se presta a essa perspectiva aqui também da responsabilidade social do Matos Filho, que é o For Women, M-Friendly, o em frente para pessoas que são PCDs. Então, visa colocar pessoas PCDs no escritório, e não só colocar, como também adequar a realidade do escritório para essas pessoas. Então, um computador diferenciado com a tela maior, com a letra maior, enfim, com teclado, dar acessibilidade para elas, elevador, enfim. Você tem essa preocupação mesmo. O Soma é focado na equidade racial, então ele é um processo exclusivo para pessoas negras das universidades, então só candidatos negros vão poder participar do Soma para poder ser inseridos dentro do escritório Matos Filho. E aí, aqui nessa perspectiva, você entra, e ao entrar,
você vai ter... são workshops. Então, é ofertado para você cursos de português, jurídico, cursos de inglês, e você vai passando pela área do escritório que você escolheu. É muito legal, gente, porque, como eu acabei de falar, é um espaço muito embranquecido historicamente, mas que muitos escritórios estão dispostos a, a mudar essa perspectiva, porque entenderam, né, que a gente não cabe mais esse elitismo, não cabe mais preservar essa estrutura tóxica, estruturalmente racista, que segrega e que dizem, né, que confere que só quem está aqui, que conseguiu ascender, entra. Sem contar que a gente também tem um pouco disso em muitos lugares em que tem um RH viciado e a pessoa até manda o currículo, mas nunca é chamado. Até porque você tem um viés inconsciente, como a gente fala. O viés ali é que se contrate pessoas que façam perfil. Inclusive, eu vou dar uma informação aqui, que foi quando eu fiz um processo seletivo para um dado escritório aqui de São Paulo, lá em 2020, eu ouvi do pessoal do RH assim, eu ouvi o seguinte, desculpa, ele me perguntou se eu me sustentava com a bolsa do estágio. Eu falei, sim, me sustento porque eu sou de outro estado, estou aqui em São Paulo sozinho, então eu preciso pagar aluguel, moro com alguém, né? Aí ele falou assim, entendi. Então, é porque assim, você não faz o estilo, né, o perfil dos nossos estagiários. E eu fiquei assim meio impactado, como assim perfil, né? Claro, como assim perfil, consenti, prossegui a entrevista, mas no final não passei depois que eu fui lá para os sócios. Eu entendi assim, tá, ok, os estagiários aí, o perfil dos estagiários são pessoas de universidade de elite, ok, nada diferente, só que são pessoas que o pai e a mãe já têm uma profissão muito boa, não é a sua mãe, Edvan, que é uma empregada doméstica desempregada agora, e o seu pai, um ex-ajudante de pedreiro que está aposentado, que ganha R$ 600 por mês, enfim, cara, se eu me sustento com essa bolsa, eu vou dar o meu sangue para dar o melhor nesse escritório. Não foi aqui, tá, gente? Foi um dado escritório aí, lá no início de 2020. E aí, a partir daquilo ali, foi que me engajou a ir para as páginas dos escritórios para que eu pudesse verificar aquilo que mais me encaixaria, aquilo que mais se adequaria com os meus valores, sabe? E aí, quando eu encontrei Matos Filho, eu falei, é aqui que eu quero ficar, justamente por conta dessa cidadania corporativa e em relação a essa diversidade aqui. Então, o Soma, ele é focado para negros. Não foi o projeto pelo qual eu tentei o Soma também, daqui a pouco eu vou falar, só que eu não passei. O Lire, cara, é a liberdade religiosa. Então, é um grupo de afinidade que visa formar um grupo com várias pessoas de diversas religiões e você poder ir lá explanar um pouco sobre a sua religião para que a gente possa combater a intolerância religiosa e saber que tem o católico, tem o evangélico, tem o espírita, tem o candomblessista, tem o bandista, tem todo mundo, tem um budista, tá bom? Isso, cara. O objetivo é justamente você tornar um lugar diverso. A gente não está num lugar mais antiquado do século XX, em que você tinha determinadas pessoas, enfim, não vou ficar sendo redundante falando isso, porque vocês já sabem. Está aqui o Matos Filho, foi aqui que eu vim me explorar. É um escritório que é muito transparente, então ele traz para a gente sempre um relatório social. Eles têm prática, gente, pró bono, prática 100% pro bono. Eles estimulam os advogados a fazerem prestarem, né, voluntariado em uma assistência para as pessoas que não têm condições de pagar por um advogado, para as pessoas que têm o seu acesso dificultado à justiça. Então, eles estimulam que os profissionais atuem em práticas 100% pro bono e dentro do próprio escritório tem essa área. Tem o Instituto Matos Filho, que também vocês podem explorar aqui um pouquinho depois. E aqui estão as áreas de atuação do Matos Filho. Cara, é muita coisa. E foi aqui que eu falei, caramba, olha que tanta coisa legal. Aí vocês podem clicar aqui depois, mas eu, desde 2014, antes de entrar na universidade, na faculdade de Direito, eu falei, um dia, quando eu for fazer o direito, eu quero ir para a área de tributário.
e eu persegui isso. Essa foi a minha verdade. Então, os meus processos seletivos foram todos para a área de tributário. E eu chego hoje no Matos Filho. Essa é a minha casa, gente, tá? Não estou aqui puxando sardinha e tal, mas é porque é o que eu estou vendo na prática, é a verdade. Eu falei, eu quero tributário. Então, está aqui a área do tributário, uma área muito reconhecida. O Matos Filho é um escritório muito premiado, de excelência, e não tinha lugar melhor para estar, tá? O que acontece? Hoje, dentro da tributário, que tem vários outros núcleos, entre tributos diretos, contencioso administrativo, contencioso judicial, tributos indiretos, previdenciário, eu, Edivan, estou em contencioso judicial. É um lugar maravilhoso, eu estou amando e ponto. Vou falar aqui agora, então. Eu acabei de falar do Matos Filho, mostrar que esse escritório maravilhoso, incrível, é o lugar que eu quero estar, o lugar que eu levei 9 meses. Pensem, de abril, de março, né, até o final do ano, até novembro, dezembro, quando eu recebi a notícia de que eu passei. Está aqui o maior escritório da América Latina, também está dentro dessa perspectiva que eu falei para você do que eu considerava antes de entrar como os maiores escritórios, o que é disseminado para a gente também, né, na universidade. Tem também o Pinheiro Neto Advogados, que também é um escritório de renome, tá? Em São Paulo. Ele tem, então, São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, Palo Alto, Estados Unidos, e em Tóquio, tá bom? Lá no Japão. Então, tá aqui, Pinheiro Neto. É um escritório que eu não explorei muito. Tenho amigos da Sanfran lá, tá? Inclusive, que gostam, né? Conseguiram entrar. É isso. É um escritório que também é muito assediado pelas pessoas, tá bom? É muito assediado pelos estudantes da Sanfran, e vira e mexe a gente está se trocando lá, né? Se encontrando pelos corredores da Sanfran, eu com a minha mochilinha do Machado, com a minha mochilinha do Matos Filho, o outro com a mochilinha do Machado, o outro com a do Pinheiro, e por aí vai. Então, é bom saber que a gente consegue entrar, que a gente tem essa possibilidade de penetrar nesses lugares. Depois vocês podem vir aqui para explorar mais um pouco. É um site que tem uma outra um outro design, né, aqui para que vocês possam conhecer. Então ele vai falar do escritório, dos advogados, as áreas de atuação, tá bom? E aí vocês podem conhecer aqui, explorá-las, tudo bonitinho. Tá ok? Tá ok não, companheiro? Beleza? Meu camarada. Vamos para o próximo. Então, o próximo, gente... Eita, peraí. O próximo escritório é o Machado Meyer, que também é um escritório muito assediado, que também é um dos que a gente chama do top 3, né? Quais são os 3 maiores, os 3 que a gente mais quer. Aqui está um pouquinho também do site deles. Vocês podem também dar uma olhada. Então, tem a sede dele em São Paulo, tem uma parte administrativa, tem no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte e Nova York. Tá bom? Olha, Avenida das Américas. Aqui vocês também podem atrelar um pouquinho, né? Saber como que funciona, qual é a responsabilidade social corporativa deles, quais são as áreas de atuação que eles têm. A mesma coisa que eu mostrei lá do Matos Filho, né? Algumas, possa ser que eles tenham todas, mas tem sempre um escritório que é referência em alguma área específica e que vai levando todos os prêmios, né? Que é bem reconhecido. E aí vocês vão dando uma navegada aqui para conhecer mais, ver se encaixa aos seus valores, às suas dinâmicas, enfim. Eu digo que o Matos Filho é o lugar em que você precisa ter um olhar mais acurado, no sentido de, cara, é incrível a responsabilidade social e também todas essas questões, sobretudo por conta desse grupo aqui da cidadania corporativa, né? De você poder ser incluído, é isso, né? Dentro deste lugar em que em muitos outros você nunca sequer vai ter a possibilidade de passar. Vídeo que falaram para mim. Você não tem o perfil dos estagiários daqui. Não estou falando que foi o Matos Filho, não foi. Foi um outro escritório
tá? Não cabe aqui falar o nome, até porque seria antiético da minha parte, mas aquele não lá que eu ouvi, esse juízo de valor que empregaram, me fez ficar mais forte e me fez não esmorecer para dizer, olha aqui, beleza. Inclusive, eu vim para um que me paga X reais, X mil reais a mais do que esse que me falou. É incrível, né? E o último que eu considero é o Demarest. O Demarest é um dos escritórios também que o pessoal assedia muito, o pessoal fala muito, 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 muito bem também. E é um lugar que você também, se caso queira dar uma olhadinha, vem aqui, explore, veja lá aquela questão lá de as políticas deles, a missão, valor, sabe? Ver se tem alguma coisa focada na responsabilidade social. Então, você vai ver aqui as áreas de atuação, muito legal, ver como que ver se é bem avaliado. Enfim, é você quem tem que explorar e achar o lugar que você mais quer estar num futuro próximo, tá bom? Não entre só por entrar, não, porque eu vejo muitas pessoas só entrando e só reproduzindo, às vezes, num escritório, outro, reproduzindo a indiferença, a desigualdade, o elitismo que vem se perpetuando ao longo dos anos, tá? Então, seja diferente. Vamos quebrar um pouco esse ciclo do elitismo. Eu acho que a gente pode estar num lugar que é muito famoso, que é de renome, que é muito difícil de entrar, mas sem perder a humildade. Eu acho que é isso que nunca ninguém vai conseguir tirar de mim, essa humildade que eu tenho. Por mais que eu veja em outras pessoas essa arrogância, a petulância e quantos mais ânsias a gente puder falar, eu ainda assim não me atinjo, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E estar aqui na minha casinha, chamada Matos Filho, uma casa que é incrível, que eu espero que vocês conheçam ano que vem, nos próximos processos. Eu posso te encontrar lá e você me diga, olha, eu te vi lá no YouTube, eu vi o seu vídeo lá, eu falei, eu quero estar ali também. Que você possa testificar isso que eu testifiquei. Porque antes, eu só conhecia de ouvir falar, que era um lugar chique, que era difícil de entrar. Ponto. E aí eu resolvi ter a minha experiência. E na minha perspectiva, é isso. Eu vou falar mais à frente quais as condições para você entrar. E então, explorem outros escritórios também existentes em São Paulo. Você tem muitos outros para explorar. Você tem o Lefosse, você tem inúmeros. Eu não vou ficar aqui falando, porque senão vou passar a noite toda falando os milhões, milhares de escritórios que você tem para tentar entrar. Aqui eu falo com exclusividade porque a gente, que é aluno da Sanfran, aqui da Faculdade de Direito da USP, na semana de calouros, né, na SEREC, na semana de recepção dos calouros, esses escritórios, quando a gente estava presencial, eles colocam as suas tendas, né, eles fazem as suas ilhas no nosso corredor universitário, convidando a gente para conhecer mais do escritório. E no meu ano de 2020, também teve um tour pelos escritórios em São Paulo. Então, a gente fez um tour, eles levaram a gente para conhecer o escritório. Você acredita? Vários escritórios. Hoje é dia de conhecer o Matos Filho, hoje é dia de conhecer X, Y, Z. E aí o pessoal ia, quem podia, né? Porque era sempre no horário da tarde, quem trabalha não dá, enfim. Então, eu espero que vocês consigam conhecer um pouquinho mais dos escritórios e se enquadrar naquele que faz mais o seu perfil, que vai de encontro com seus valores, com seus princípios, e que você entre e, sobretudo, ascenda profissionalmente, tá bom? Que a nossa ascensão ela começa quando a gente passa no vestibular, entra na universidade, a gente tem essa possibilidade de ascender via escola, que é o que a gente chama, tá bom? E aí, Edivan, beleza, você entrou. Como vai se dar agora essa perspectiva? Como eu vou conseguir passar? Como que eu vou conseguir fazer? Tá, olha aqui. Esse daqui é o famoso LinkedIn. Vou tomar uma água aqui, porque eu estou falando um tempinho já. Esse daqui é o famoso LinkedIn. Desculpa. E o LinkedIn, ele é o seu currículo virtual. Ele é a sua rede para fazer networking. Então,
Você vai pegar o seu LinkedIn e você vai fazer conexões, tá? Conexões com quem, Edivan? Conexões com pessoas, com profissionais do direito, com profissionais da área que você atua, que você quer. Procura, eu quero ser de tributário, joga tributário aqui no pesquisar e procura quem são as maiores personalidades de tributário, vai fazendo conexão. E aí, posteriormente, o próprio LinkedIn vai te indicando várias outras pessoas relacionadas, né, umas com as outras, ou, vou seguir Matos Filho, eu vou seguir empresa X, vou seguir empresa Y. Então, os interesses. Você vai seguindo seus interesses, as empresas, os grupos, blá, 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 e aí eles vão sempre... o próprio LinkedIn vai te indicando, olha, trabalha em empresa X, trabalha em empresa Y. Então, o primeiro de tudo, você tem que deixar o seu LinkedIn bonito. Então, faça o seu LinkedIn, coloque uma foto apresentável, coloque uma capinha aqui, bonitinha, coloque as informações pertinentes, né? Quem é você, no que você está se graduando, qual a sua experiência. Aqui são as publicações que eu fiz, né? O pessoal foi curtindo. As atividades, olha quantas pessoas eu sigo e me seguem. Então, é isso, eu sigo 2.300 e poucas pessoas, na mesma perspectiva elas também o fazem, e aqui você vai colocar a sua experiência, tá bom? Coloca a sua experiência, eu só fui professor voluntário, coloca aqui, coloca que você foi professor voluntário, eu trabalhava de telemarketing, coloca aqui, é uma experiência profissional, independente se tem relação ou não com a área que você quer atuar no futuro, tá bom? Aqui começa o meu projeto, né? O meu trajeto para ascender via universidade, né? Via escola, para chegar até o Matos Filho. Então, quando eu disse para vocês que eu comecei durante 9 meses perseguir o Matos Filho, foi porque eu tentei pelo Soma. O Soma Talentos, como eu mostrei lá para você, é aquele programa de diversidade, né? Inclusão, que faz o quê, gente? Que coloca pessoas negras, tá? Que coloca pessoas negras dentro do Matos Filho. E não é pegar essas pessoas e falar assim, oi, você faz isso, bota aqui, vem, e só jogar, né? Inserir é diferente de incluir. Inserir você só joga ali e deixa. Incluir você coloca e começa a ensinar a interagir com os outros, você torna aquela pessoa aceita. É aquela famosa aquela famosa frase, né? Você chama uma pessoa para a festa, mas se você não a convida para dançar, é a mesma coisa que nada. E é isso que o Marcos Filho faz. Ele chama a gente para a festa e depois convida a gente para dançar. Convida a gente para dançar em que sentido? A gente vai fazer o curso de inglês para otimizar o nosso inglês, melhorar. A gente vai fazer o curso de português jurídico. Você vai ter, enfim, diversas mentorias neste sentido. Eu tentei o Soma, queria muita área de tributário, não consegui, mas eu fui para uma entrevista com a área de seguros, resseguros e previdência privada. Não passei, me senti muito mal, achei que eu era insuficiente, mas uma amiga me disse, Edivan, vai lá no RH e pergunta, por que você não passou? Eu falei, não vou. E aí estava o meu erro, eu mandei mensagem para a garota, falei, a pessoa do DH, que é o RH, e falei, por que eu não passei? Achei que eu fui tão bem. E ela falou, beleza, vou marcar um horário com você. Aí marcou um horário e me deu um retorno. E ela me disse, você não passou porque você é ruim, porque não gostaram de você. Você passou porque você não passou porque o Soma é um programa específico, ele tem uma especificidade de pessoas que ele quer colocar para dentro do escritório. E aí, Edivan, você excede um pouco essas expectativas. Aí fez sentido. Por exemplo, o Soma, você vai fazer um curso de inglês. A pessoa não tem o inglês, a pessoa negra, no caso, que é a realidade da maioria dos negros que ficam de fora de muitos processos seletivos, porque o idioma é um fator de empecilho. A gente, às vezes, a gente não fez um intercâmbio, a gente não teve experiência internacional, a gente não teve capacidade de pagar 6 anos de cursinho bom para ficar fluente, avançado, e aí o programa ele visa te colocar dentro do Soma, e dentro do Soma... pessoal... E dentro do Soma, você
você é ofertada para você essas possibilidades. Então, ela me deu esse retorno, eu falei, que bom, pelo menos não ficou naquilo de que eu não presto, eu não consigo, eu sou insuficiente, meu pai, não vou entrar nunca mais. E como eu estava no 4º período, quando eu fiz esse processo seletivo, ela falou assim, olha, não se preocupe, a gente vai ter no mês de... Isso foi em abril, se eu não me engano. Ela falou, no mês de julho de 2021, a gente vai ter o Bootcamp. O Bootcamp, ele é um programa de imersão. Durante 2 semanas, a gente conhece o escritório. Então, durante 2 semanas, a gente vai conhecer as áreas do escritório, a gente vai saber o que se passa, como se dá, o que eles fazem, quais áreas eles atendem. Deixa eu ver se tem aqui no site. Quais áreas eles atendem. E vai ter um case para a gente resolver. E eu fiquei, que legal. E o bom foi que, como o Bootcamp foi online, teve a possibilidade de vários alunos de diversas universidades do Brasil participarem. Então, teve gente da Universidade Federal do Amazonas, teve gente da UFRJ, teve gente aqui da USP, teve gente da PUC, teve gente do Mackenzie, teve gente de Brasília, da UNB. Então, a gente se inscreveu no site e, na verdade, essas pessoas se inscreveram. Mas eu, por ter participado do processo do Soma, automaticamente ela conseguiu me convidar, sem eu precisar passar por essa fase de seletiva para o Bootcamp. Automaticamente eu já fui. E foi a melhor experiência do mundo. A gente fez um case, a gente conheceu um pouco mais também do escritório, das áreas, dos grupos de afinidade, que eu acabei de mostrar para vocês. Foi incrível, foi maravilhoso, foi sensacional. E aí, então, depois, eu, Edivan, participei do Bootcamp, fui selecionado para um grupo específico, caí em tributário, cara. Foi assim, foi sorteado, me jogaram para tributário. Eu falei, meu Deus, tributário, case, embargo de execução, fisco, bloqueou dinheiro do povo. Cara, muito legal, eu tive um mentor maravilhoso da área de tributário. E, cara, coincidência, esse cara hoje é o meu gestor também aqui. Eu estou na área dele, eu falei, meu pai, que legal, que incrível. É incrível, gente, quando você está num lugar que você quer. E depois passei pelo Bootcamp, a gente fez o nosso case, resolveu, teve case de tributário, teve case de trabalhista, teve case de propriedade intelectual, e foi isso, foi muito legal. Eu fiz o trabalhista, os outros grupos fizeram dessas outras áreas. Depois, acabou, eles falaram, olha, lá para novembro, outubro, nós vamos lançar o JT. O JT é os Jovens Talentos, para 2022, e são para alunos que estão no segundo, né, no terceiro ano, começando o 5º período, semestre, né, indo até o 7º, se eu não me engano. Então, são os alunos a partir do terceiro ano. 5º ano até o 7º. 5º ano não, perdão, 5º período até o 7º. E aí, eu falei, meu Deus, será que eu estou elegível? Ela, se você tiver a partir de fevereiro, no 5º período, você tá. Então, eu persegui isso, batalhei, corri, fui atrás, tá? Então, aqui começa a minha trajetória para entrar no Matos Filho, e aqui vai começar o meu papo com vocês também sobre foi legal, foi difícil, foi complicado, como é que foi a aceitabilidade. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou parar de reproduzir para que eu volte para vocês. E aí a gente vai falar olho no olho. Beleza. I'm back. Voltei, tá? Eu já falei, então, dos tópicos. Quais os maiores escritórios? Já falei para vocês, na minha perspectiva, quais são, tá? Quais eu entendi como sendo os maiores que eu queria estar. A inscrição. Edivan, como se deu essa inscrição? Lembra lá do LinkedIn que eu acabei de mostrar? O LinkedIn foi o meu amigo, porque eu sempre estava olhando a lista. Vagas de estágio, vagas de não sei o quê. Sempre estava me inscrevendo. Então, vai no seu LinkedIn, deixa ele bonitinho, coloca as experiências que você tem, não importa se você nunca fez estágio. Estágio é para a gente aprender. Apesar de algumas vagas, a gente vê lá que está pedindo experiência, conhecimento. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Falando exclusivamente do meu processo seletivo para o Matos Filho, para algumas pessoas que me perguntaram, o Matos Filho, o meu processo de inscrição se deu dessa forma. Eu fui até o site, vi lá quando abriu a vaga do JT, que é o Jovens Talentos, né, que é o programa que tem aqui
para inserir os jovens. Começa sempre sempre com os alunos que estão no quinto ano, no terceiro ano, quinto período, tá bom? Semestre. Eu fiz a minha inscrição bonitinha, fui lá pelo vagas.com, teve a pessoa que intermediou a empresa que intermediou foi a Universa. Eu fiz esse processo bonitinho, foi muito legal. Fiz aquela prova normal que tem lá de português, raciocínio, fit cultural. Nada muito difícil não, tá, pessoal? Fit cultural e fiz a provinha de inglês. Ponto. Esse foi o primeiro processo seletivo. Aguardei, né, a confirmação, a chegada no meu e-mail para as próximas fases. Chegou a próxima fase, fizeram com a gente uma dinâmica, então a gente foi fazer uma dinâmica com vários outros jovens, né? Foi para se apresentar, dizer de qual universidade era. Só que essa dinâmica foi muito legal, porque essa dinâmica... Eu não vou falar não, porque vai ser surpresa. Foi uma dinâmica muito legal, porque a gente tinha que se vender, mas se vender de uma forma diferenciada, nada tradicional. Meu nome é Edivan, estou na Universidade de São Paulo, tenho curso disso, daquilo. Eles queriam uma coisa mais dinâmica, bem legal, e a gente teve que fazer isso em 1 minuto e meio, e foi incrível. Cada um encontrou a sua maneira de fazê-lo, não é nada muito difícil, não fique com medo, tá bom? Depois dessa dinâmica, a gente fez também, claro, dividiram a gente numa próxima dinâmica para interação de cases. Então, a gente teve que fazer case resolução, resolver um case lá por área. Quem é de trabalhista vai para trabalhista, quem é de tributário, tributário, quem é propriedade intelectual. Deram case, a gente resolvia, tinham advogados, né, para nos dar a mentoria ali no momento, e depois a gente apresentava em 10 minutos. Muito legal. Muito bom também saber que vários alunos estavam misturados, então tinha acabado o 4º período, iniciei o 5º período, tinha gente do 6º, do 7º, enfim, a gente foi somando os saberes. Depois disso veio a prova de redação, uma redação em português, bonitinho, normal. Ai, meu Deus, redação. Gente, é mais para saber se você tem o português. Se você sabe escrever, se você sabe acentuar, se você sabe normas, né, da gramática, ortográficos, sabe? De saber mesmo. Vai um dia precisar fazer uma petição e eles passam uma pessoa que coloca um negócio nada a ver, não sabe acentuar, não sabe colocar uma vírgula, não sabe fazer uma concordância, né? Enfim, de qualquer ela que seja. Que é uma realidade do Brasil, gente. Eu sou uma pessoa que veio de escola pública, então eu sei a minha dificuldade, o quão aquém eu estive ao longo dos anos de pessoas que vêm de uma escola de elite, de uma escola que mesmo que seja de bairro, mas que tinha um ensino diferenciado. Então tem sim isso, e eu tive que correr atrás dos meus gaps. Eu tive que estudar sozinho depois para procurar saber quais eram os meus erros, onde eu errava, se era acentuação, se era pontuação, concordância, nominal, verbal, blá blá blá, conjugar verbos, enfim. Mas tive a possibilidade de estudar também numa escola, embora fosse pública, uma escola que era referência, funcionava do lado de uma universidade. Universidade pública. Ok, então a gente fez essa prova de redação. Eles falaram que após essa prova a gente teria que fazer um teste, um vídeo speaker. Então você teria que fazer um vídeo falando em inglês. Eu fiz esse vídeo, um vídeo bem legal, muito democrático, porque foi um vídeo que não teria como eles fazerem a acepção de pessoas. Então, é um vídeo embaçado. A pessoa que vai te avaliar lá, quando você enviar, clicar lá no vídeo, ela só vai... É uma plataforma muito legal. Ela só vai saber quem é você depois que ela aprovar ou não o que você falou ali no vídeo, se ela entendeu o seu listening, o seu speaking, perdão. Porque para ela, quando o vídeo chega, depois que você envia na plataforma, você fica todo embaçado. Então, quando chega nela, fica toda embaçada. Se ela gostou da voz, né? Olha, falou bem, boa pronúncia, blá, 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 ela clica na aprovação e aí sim revela quem é o aluno, para não ter aquela acepção de pessoas. Nossa, o filho de fulano falou que fez. Vou esperar aqui. Opa, chegou, aprovei, tá? Para não ter esse viés inconsciente, esse juízo de valor. E depois disso, que você é aprovado, é marcado para conversar com a área,
com o gestor da área, o sócio, e foi incrível, foi muito legal. O meu gestor, assim, da área que eu escolhi, um cara super de boa, nada muito... Olá, tudo bem? Fala quem é você. E aí, me resolva aqui, por favor, isso daqui. Não teve nada disso, ele foi bem descontraído, a gente conversou, eu queria saber da minha vida, de onde eu venho, quem eu sou, se eu tenho irmãos, como eu cheguei até aqui, o que eu quero, se eu gosto de trabalhar, com que eu trabalhei. Foi isso. Falei, não tenho experiência nenhuma no direito, vai ser meu primeiro estágio, não entendo muito da área, vou começar a ter tributária agora. Beleza, você está disponível? Você está disposto a encarar o que a gente tem aqui? Todo dia, se sabe, pegar ali firme, aprender? Eu falei, yes, estou, beleza. Foi muito legal, ele me deixou muito seguro, muito tranquilo, eu me senti tão acolhido e o resultado é esse. Estou aqui hoje como estagiário, enquanto estagiário. Muito feliz do lugar em que eu estou. E aí, ok, ele falou, beleza, o RH vai te dar um retorno, ponto. E no final, quem me deu um retorno foi ele mesmo. Antes mesmo do RH, me ligou, foi uma coisa bem personalíssima, assim. Eu falei, caramba, que legal. Oi, tudo bem? Aqui é o gestor X, você me ligou. A gente fez aquela entrevista, eu estou te ligando para te convidar, você quer fazer parte da equipe, quer contribuir aqui com a gente? Eu, o quê? O quê? Muito legal, porque eu pulei, era 9 da manhã, eu estava acabando de acordar, eu fiquei muito feliz, aquele foi o melhor dia do mundo, o melhor dia do mundo da minha vida. Melhor dia que eu pude ver que durante 9 meses eu me dediquei e foi vitória, né? Daquele, você não faz o perfil dos nossos estagiários, que eu recebi de um escritório específico, para você quer fazer parte da gente, não tem assim comparação, não tem comparação. É por isso que eu digo que a gente tem que entrar e ser uma próxima geração que vai mudar um pouco, né? Essa postura, a forma como a gente vê as outras pessoas, a forma como a gente vê os que são como a gente foi algum dia, né? Por exemplo, se eu falo com uma pessoa que já está dentro de um escritório, que é advogado, e ele me diz aquilo que me falaram, eu vou ficar assim, cara, será que ele nunca tentou ser estagiário? Será que ele nunca fez esse processo? Por que ele está sendo isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está me deixando inseguro? E é isso, a gente tem que entrar e quebrar um pouco desse ciclo de elitismo, desde que não infringamos, né, alguns valores mesmo, questões pessoais da empresa, né, enfim. O processo seletivo, então, foi desta forma, foi muito legal, entrei no Matos Filho, estou maravilhoso, estou muito feliz no lugar onde eu estou. Vestimenta para estágio, eu ia com essas blusas assim mesmo, né? Para as reuniões. Eu ia assim, como eu estou, porque era online, né? Então eu colocava uma blusinha assim bem mais sofisticadinha, nada de terno, de blazer. Foi assim que eu fiz os meus processos, tá bom? Agora, para você ir para o escritório no dia a dia, tem escritório que tem um dress code, que a gente diz, né, que é aquele jeito de se vestir mesmo, é um código de vestimenta. Então, os estagiários, né, os profissionais têm que ter, tem que vir com terno, ok? Tem que vir com gravata, ok? Tem que vir com sapato bonito, preto. Enfim, você que vai dizer, que vai combinar. Tem lugar que não exige isso, que, vindo só com uma camisa social tá ótimo, uma calça que não seja social, mas que seja tem aquela calça específica que é de brim, né? Enfim, eu no meu dia a dia eu vou de terno normal. Não é solicitado da gente que a gente ande sempre com gravata, até porque quando a gente for encontrar com o cliente, tudo bem. Quando não, eu vou normal com aquele conjunto de terno mesmo, tá bom? Eu vou com um terno completo, com uma camisa social por dentro sem gravata. No início eu até fui com a gravata para ficar na beca, fazer uma média. E depois o gestor falou, não tem muita necessidade de você vir assim, botar uma gravata e tal, aqui tá tudo tranquilo. Então eu ia no traje social mesmo, e tem a questão também de poder ir de esporte fino. E às sextas-feiras tem a possibilidade do casual day, tá? O dia de casual, dia casual. Você vai com jeans, beleza. Só não vai de bermuda, claro, né? Vai com jeans, vai com uma camiseta não, com a camisa, né, social.
mas pelo menos não vai tão trajado como nos outros dias. Então, a vestimenta é bom que a gente se adeque a essa realidade, mas é caro. É caro, amigos. Eu fiz uma lambança quando eu passei, eu fiquei desesperado que a gente tinha que começar presencialmente, comprei um terno muito caro, porque realmente eu não tinha referências de qual é o melhor terno que eu tenho que vir. É um escritório muito chique, eu vou vir com um terno que eu comprei ali a 199, enfim. Irrelevante isto, tá? Você é estagiário, você não é rico, você não... Depende da pessoa, né? Claro, se você tem condições de comprar um terno super, mega, hiper chique, ok. Caso não, tá tudo bem. Esse foi o retorno do meu gestor. Ele falou, não, cara, não, você pode vir com um terno, desde que seja terno, né? E que você cumpra só esse dress code, no sentido de venha com terno, com uma camisa social, porque eu falo camiseta, gente, porque para mim qualquer coisa é camisa. Lá no Rio de Janeiro, qualquer coisa é camisa. Então, se eu pegar uma regata, pega lá minha camisa, era a minha regata. Pega lá minha camisa, é uma camiseta. Pega lá uma camisa, pode ser camisa social. Desde que a gente esteja nesse traje, né, normal, tá ótimo. Não importa se o seu terno custou 299 ou se ele custou 1.600, 3.000 reais. Mas, para a minha realidade de estagiário, é claro que eu não vou tê-lo. E aí você vai desgastar, né? Porque a gente vai todo dia para o estágio e para a faculdade. Então, não adianta comprar uma coisa muito chique se ela vai desgastar com o tempo e a gente vai perder rápido. Então, essa vestimenta, você se adequa à realidade do seu escritório. Como é estar lá? Eu tive um amigo na faculdade que me perguntou sobre a questão da idade, porque ele tentou vários estágios, né? Fez várias entrevistas para estágio e ele brecava na hora, ele levava no-go, não, a gente não pode te contratar, na hora que falava a idade, porque ele tem X anos e alegaram que você vai receber ordem de advogado de 23 anos. E por que não, gente? E por que não? Assim como vai receber a ordem de advogado de 50, por que não vai, sabe? São os itinerários da vida. Infelizmente, a gente só conseguiu ascender via escola, conseguir entrar na faculdade agora com 30 anos, com 33, com 34, enfim. E qual é o problema de entrar na condição de estagiário e receber uma ordem? A ordem não significa que precisa ser grosso, que precisa ser ignorante, mas é um pedido, uma solicitação. E é legal esse intercâmbio etário, né? E aí ele me perguntou se eu tive dificuldade. Eu disse que não, até porque eu não sou novinho, apesar de ter essa carinha aqui, né, de garotinho de 16 anos. Eu disse para ele, olha, eu nunca tive dificuldade no escritório que eu tô, no Matos Filho, fui super recepcionado, não tive problema nenhum. Me perguntaram a idade durante o meu processo, gestores, eu disse, não me deixaram desconfortáveis em nenhum momento, então não. Eu percebo que não teve viés inconsciente, eu percebo que não teve esse preconceito etário. Então, para ele, eu comentei, tá tranquilo, cara, vai de boa. Inclusive, falei com ele que eu ia fazer esse vídeo, que aí ele poderia assistir. Então, quando o pessoal me pergunta aqui sobre... eu tenho 35 anos, está muito tarde para entrar no direito. Não está, não. A gente tem alunos na Sanfran desde com 17 anos, 18, até alunos com 60 e poucos anos. Então, a gente tem várias pessoas. É aquilo, a diversidade, é diversificado, gente. Então, essa realidade com pessoas de várias realidades, de vários lugares, de várias condições sociais, com experiências de vida diferentes. Uma pessoa, um homem de 60 e poucos anos, viveu bastante, pode passar coisas que um de 17 está começando a viver, e esse de 17 pode ensinar coisas da era digital, desse novo século, que esse de 63 tem algumas dificuldades. Então, é isso. A gente se complementa. Tá? Como é estar no Matos Filho? Estar no Matos Filho é ser bem recepcionado. É um lugar muito grande, um lugar gigantesco, com muitas áreas. Claro que não dá para conhecer todo mundo, mas é um lugar que a gente vai trocando. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Se encontra no elevador, você entra nos grupos de afinidade e na sua área você também interage muito, porque todas as áreas são muito grandes, né? E aí é bom porque eu tenho X anos e uma advogada tem 24, 23 e essa advogada é super receptiva.
sabe? Eu amo. Tanto é que tem uma das advogadas lá que eu adoro, porque ela pega a gente pela mão assim. Eu acho que ela se colocou, né, nessa condição. Nossa, eu já fui estagiária, eu sei como é difícil. Nossa, eu sei as dificuldades que eu tive. E aí ela abraça a gente, ela ensina no sentido de, olha, a gente vai precisar fazer determinada demanda. E aí, trata-se deste caso, ocorre isso, acontece que aquilo, precede tal coisa, blá, 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 blá. O que eu vou precisar de vocês? Façam isso. Vamos colocar onde? Vamos colocar aqui. Estamos alinhados? Vou separar por demanda. Então, ela te faz, não só ela, né, mas vários outros advogados, eles fazem esse apanhado, eles colocam a gente, eles incluem a gente, eles nos fazem ser bem recebido. Além de só jogar demanda. Tem lugar que só joga demanda. Você que lute. Mas não. Então, é por isso que eu estou muito feliz aqui. Estar aqui é estar neste lugar que eu percebo que valeu a pena esperar, valeu a pena persistir, valeu a pena batalhar ao longo de 9 meses para entrar. Eu preciso saber algo da área? Tem lugar que diz que sim, tem lugar que você tem que chegar já com o código tributário na ponta da língua, tem lugar que você tem que ter tido experiência de estágio, ter trabalhado em outro canto. No meu caso, não, eu já falei para ele, gente, ó, vou começar a ter tributário agora, fiz uma disciplina optativa no 4º período de Teoria da Tributação, foi maravilhosa, o professor Quiroga é um cara excelente, um melhor que existe aqui na USP, tributarista maravilhoso. Perfeito. E aí eu falei isso, super me aceitaram. Então, tem muita gente que é o primeiro estágio, aqui dos meus amigos estagiários daqui, tem muita gente que vieram de outros escritórios, que vieram de empresas, que vieram de ONGs, que vieram, enfim, de startups. Então, é isso, é muito variado, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, gostado. Provavelmente ficou muito longo o vídeo, porque eu falo pra caramba. Se me deixarem, eu vou falar aqui mais 5 horas. Esse foi o meu processo. Foi um processo bem gostoso de se fazer. Quando eu consegui entrar no Matos Filho, eu já estava em face de... Eu já tinha sido aprovado para as próximas fases dos outros escritórios que eu mostrei para você, só que aí eu até desisti. Não fui porque eu já tinha passado no que eu queria, né? No number one. E eu espero que vocês consigam também o de vocês, não desistam, não esmoreçam. Tem pessoas que falam X, Y, Z, A, B, C, falam um monte de abobrinha e ficam colocando ansiedade nas pessoas de que é difícil, eu não vou conseguir, porque eu preciso ter isso, aquilo, outro. Não, vai trabalhando aí ao longo do seu ano, vai se dedicando, vai fazendo seus cursinhos extracurriculares, vai lá no site, né, de alguma instituição que oferte curso gratuito da área do direito, na área que você quer, para poder preencher lá no seu LinkedIn, para deixar ele bonitinho, também para ficar agradável, né? Não mandar um currículo em branco, por exemplo, não que tenha muito peso, talvez, né? Para alguns lugares, mas é isso, sabe? Para que você comece também já a trilhar um caminho certinho, um caminho de sucesso, um caminho que você vai obter vitória, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Eu espero que a gente continue se falando, conversando, e que, assim como eu obtive o meu sucesso, a minha vitória, você também obtenha. Que onde quer que você queira estar, seja no Matos Filho, seja em um outro, no Pinheiro, no Machado, no Demarest, enfim, são vários que até falta nome aqui para poder falar, no Lefosse, enfim, que você esteja, tá? E que você persiga isto, que se você chegou até aqui, é excelente. Então, você consegue mais um pouco. Se você passou pelo vestibular, se você conseguiu adentrar a universidade com todas as suas dificuldades que você tem, claro, tem gente que trabalha e estuda, então é mais complicado. Tem gente que não vai poder abrir mão do trabalho para estagiar, tudo bem entendido. Tem gente que pode, então vai fazê-lo. É isso. O que tiver dentro da sua possibilidade, o faça. E que você possa conseguir ascender, que você possa conseguir quebrar o ciclo da sua família. Isso falo exclusivamente para pessoas pretas e pardas, brancas também, né, que são pobres e que estão lá na periferia e tá vendo pai, mãe, avô reproduzindo aquele ciclo que vem do pós-escravidão, sabe?
E a gente ascender neste sentido e você ser referência, e ver um pai, uma mãe, um tio, um parente seu dizer, olha lá que lindo, que Deus te abençoe, é muito gratificante, porque você sabe que a partir daqui, a partir de você, você já começa a quebrar e dá uma outra possibilidade de mundo, uma outra possibilidade de viver para os nossos filhos, sobrinhos, vai ser melhor. E foi o que um dos sócios falou para mim, ele falou, olha, você vai ter aqui a possibilidade de mudar a realidade da sua família, assim como eu dou conforto para mim, blá, blá, blá. Foi incrível ouvir isso, sabe? É isso, a gente está estudando para isso, a gente estuda para tal, né, consequência. A consequência da gente um dia ser bem-sucedido, financeiramente falando, intelectualmente falando também, e que isso que acontece com a gente afete o nosso entorno, afete os nossos familiares. É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Não sei se eu fui muito prolixo, não sei se eu falei o que vocês queriam ouvir, mas eu espero que o que eu passei aqui consiga responder algumas questões de vocês. Caso não, vocês deixam um comentário aí, coloca lá no Instagram também, @na USP com Edivan, e a gente vai conversando, e eu posso fazer algum outro vídeo também falando de algo específico para vocês, tá bom? Mas o que eu queria dizer é isso, a gente continua se falando, até uma próxima, e vai dar tudo certo na vida de vocês, assim como está na minha, né? Como está funcionando para mim, assim como eu estou conseguindo, assim como eu estou progredindo, vocês também consigam, tá? Não desistam. Vai ter gente que vai falar para vocês desanimarem. Mas não, cara, é difícil. Você é louco, pô. Pô, não dá pra estar aí, não vai mesmo, não vai não. Não acreditem nisso, porque para derrubar tem um monte, né? Agora, para acender, é aquilo que a Glória Groove já canta, né? Venham ver os deslizes que vou cometer, venham ver os amigos que eu vou perder, né? Extra. Essa palavra é muito engraçada aqui em São Paulo, porque o povo fala extra, né? E no Rio, para a gente, é extra, normal. Então, extra, não fique de fora dessa. Garanto o seu ingresso para me ver fazendo merda. Extra, logo, logo o show começa. Melhor do que a subida, somente assistir a queda. Então, tem gente que, às vezes, está ali do lado, mas não é para assistir a ascensão, a subida, mas assistir a queda mesmo. Ele pode progredir, você não, porque se você progredir, cara, não, você conseguiu. Como que você conseguiu? Não pode, porque justamente vai remontar aquele pensamento que eu falei para vocês. Não é nosso lugar. Eles dizem, não é para você estar aqui, a gente tem que manter a nossa bolha. Aqui é quem pode, aqui é a elite. Eu sou filho de fulano X, que conseguiu estágio para mim já no primeiro período. É isso, cara. Um beijo para vocês, sucesso. E uma coisa que eu vou falar que eu sempre falei para os meus alunos quando eu ministrava aula é que não desistam, porque a gente está caminhando, a gente está marchando rumo à excelência. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigado. Libras, tá? Tchau, tchau.